Boa noite a todos. Hoje é audiência pública, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e Lei Orçamentária Anual, a LOA. Convido aí o nosso vice-prefeito, senhor Agenorave, para que faça parte da mesa. E passo os trabalhos ao secretário de Administração, o Jean Cristofolini. Cumprimentar o Gilberto, presidente da Câmara de Vereadores, Laurentino. Cumprimentar os vereadores, as secretárias que estão presentes, a secretária Elaine e a secretária Cleide, o vice-prefeito, Agenor, também o Ademir, que é nosso representante aqui da contabilidade, que vai organizar, vai apresentar os números da LDO e da LOA. E, inicialmente, eu convido o vice-prefeito Agenor a falar em nome do Executivo Municipal, para dar uma abertura aí, uma palavrinha. Bom, boa noite, senhores vereadores, presidente da Câmara Gilberto Massaneiro, nossos secretários municipais, a Cleide e a Elaine, o Ademir Valente, que vai apresentar hoje o relatório da audiência pública, o Jean, da administração. Então, é muito importante esse momento, né, que a gente se reúne aqui na Câmara de Vereadores, onde vamos tratar da Lei Orçamentária Anual e LDO, onde vamos tratar aqui, então, das diretrizes do orçamento do município para o ano de 2022, onde vamos tratar o que é prioridade, o que é real necessidade para o município. Então, a gente agradece a presença de todos aqui nesse momento e que tenhamos ali uma boa apresentação, que essa audiência esteja um bom resultado para depois, então, posteriormente, encaminhar para a aprovação dos senhores vereadores. Obrigado. Obrigado, Agenor, vice-prefeito. Cumprimentar também a Carol, que nos auxilia sempre aí na organização também dos equipamentos. O funcionamento vai se dar como é de praxe, né, em blocos, e durante esses blocos vai ter a parada para pergunta. Então, a gente solicita que não seja interrompido no momento da apresentação, se puder anotar ou guardar para a hora das perguntas, e que as perguntas sejam objetivas, né, para nós podermos dar andamento mais rápido. A gente sabe que são muitos números para ser apresentados, né, Ademir? Então, são muitas diretrizes, muitas regras e números que vão basear aí o ano de 2022 do Executivo Municipal. Eu passo a palavra, então, ao Ademir, nosso responsável aí pela apresentação. Boa noite a todos. Como vocês já conhecem a nossa sistemática de apresentação, então eu só vou passar assim meio por cima a questão teórica, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022 e a Lei Orçamentária também para 2022, ela foi extraída do nosso PPA que nós fizemos agora há pouco tempo, né? Não faz muito tempo, a gente já trabalhou o PPA para 2022, 2023, 2024 e 2025. Então, a LDO e a LOA nada mais é que a fatia 2022 que a gente está trazendo para a audiência agora, para discutir e apresentar o que vai ser gasto com o pessoal, o que vai ser gasto com a manutenção da máquina e o que vai ser gasto com o que vai ser aplicado em investimento. Tá? Então, os números a gente já debateu na audiência PPA, então acho que talvez a gente vai passar um pouquinho mais rápido, os objetivos ali, aquelas metas físicas ali, a gente já debateu. Então, como é uma fatia que a gente já discutiu, então não vamos ficar perdendo muito tempo nisso, até para ganhar um pouco mais de agilidade, né? Lembrando vocês que o mês de setembro agora nós temos a audiência para avaliação das metas, de cumprimento das metas do segundo quadrimestre de 2021. Tá? Então, no mês que vem já vamos ter uma nova audiência para avaliação até o mês de agosto desse ano. Vejam que a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento, que nós estamos discutindo agora, vão ser as metas que nós vamos estar avaliando o ano que vem. Então, por isso quando a gente for avaliar as metas o ano que vem, a gente tem que ter a noção que foram elas estabelecidas em agosto de 2021. Tá? Então, se quiserem acompanhar a apresentação ali na tela, tá? Como eu disse, a exposição teórica eu vou passar, né, não vou. Aqui tem um gráfico só para vocês entenderem. Então, o PPA ele é para 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para um ano e a LOA 1 ano.
Nós poderíamos estar fazendo audiência pública para a LDO separada da LOA, mas daí é muita audiência pública, né? Então a gente faz uma só e resolve as duas aqui. Lembrando vocês que nós utilizamos como índices, né? Além daquelas receitas arrecadadas durante os últimos 3 anos e também até o mês de junho desse ano, nós utilizamos o índice da inflação e do crescimento econômico para 2022, daí tem 2023 e 2024. Como nós vamos trabalhar hoje 2022, então o índice que nós utilizamos foi a inflação, 3,78, e crescimento econômico, 2,20. Tá. Ainda não temos o fundo de participação definido para 2022. Tá. O nosso índice aqui para esse ano 0,198544, acredito que deve baixar também, porque nosso histórico de variação do FPM sempre cai ano após ano, tem caído nossa variação do FPM. Embora nós arrecadamos um pouco mais de FPM, mas ele tem, em termos de porcentagem, tem diminuído nossa participação do FPM. Aquela situação da divisão do bolo tributário a nível nacional, né? Só para conhecimento também, 58% para nível federal, 24% volta para os estados e 18% volta para os municípios. Essa divisão também não vamos ter muito, só para conhecimento como que fica a distribuição desse bolo, né? O Nordeste em 2021 vai ficar com 49,04 a previsão, no Norte 29,07, Sudeste 7,69, Centro-Oeste 9,14 e o Sul com 5% da arrecadação nacional. Aqui uma demonstração só para vocês depois, quem quer ter conhecimento e buscar na internet, no site da prefeitura, né, quanto que cada estado arrecadou em 2020 e quanto que retornou para cada estado em termos de imposto. Tá. Todos os estados do Sul eles perdem em termos de arrecadação. Tá. O nosso retorno do ICMS ele se dá com base no valor adicionado, tá, porque são critérios que a gente leva em consideração para fazer o orçamento, né, fazer a previsão. Para esse ano, 2021, a base é todo o movimento realizado em 2019. Então, nós tivemos uma melhora, nós estávamos em 2019 em 15º, depois 2020 o retorno nós ficamos em 17º, e 2021 nós passamos para 13º, com um índice de 0,11457 de retorno do ICMS, um aumento de 4,7 em relação ao Estado. E para 2022, a base é o movimento econômico de 2020, nós tivemos também uma melhora, vamos para 12º a partir do ano que vem, teve um crescimento de movimento econômico em 2020 de 5,7%. Tá? Enquanto que tem outros aqui que tiveram uma queda grande. Ó. Salete teve uma queda de 11%. Que já Presidente Nereu aumentou, Presidente Getúlio, 13% teve um aumento. Aqui. Ituporanga caiu 9,7%. Tá? Então nós temos aumentou ano por ano, está aumentando nosso retorno de ICMS. Tá? Aquela questão de como que se dá um movimento econômico, nem vamos discutir aqui, que a gente já apresentou isso aqui em outras telas, né? Então vamos passar um pouquinho batido isso aqui. O nosso retorno de ICMS até julho de 2021, então as empresas do município recolheram 8.116.000 de ICMS esse ano, até julho, e retornou para Laurentino 4.714. Então, uma diferença de 3.400.000 que foi para estado e outros municípios. Tá? Aqui vou passar. Laurentino, até 2019, era o 5º que mais pagava ICMS na região. Nós já passamos agora para esse ano para... Aqui, já estamos em 8º, né? Os outros municípios estão pagando mais ICMS que Laurentino. Então, nós passamos de 5º maior contribuinte de ICMS da região da MAVE para 8º. Quem mais contribui com o nosso valor adicionado, tá, para retorno do ICMS no município é a indústria, no caso o setor agropecuário contribui com quase 15%, a indústria e o comércio com 57%, transporte e serviços 10% e as empresas do Simples Nacional com 16%, quase 17%. Tá. A indústria, em 2018 para 2019, ela deu um salto. Ó. Ela vem crescendo, né, de 2014 para cá, ela vem crescendo bastante a movimentação da indústria de Laurentino. Representa bastante.
Lembrando que a nossa lei de diretrizes orçamentárias ela tem que ter um equilíbrio entre receita e despesa, ou seja, não pode a receita ser maior do que a despesa e nem a despesa ser maior do que a receita, né? Tem que estar equilibrado. O que a gente fazia a previsão de receita tem que estimar a nossa despesa. Tá. Aqui, acho que foi o vereador Marcelo, que perguntou na outra audiência sobre quanto que nós estávamos, acho que foi você, né, Marcelo? Não sei sobre quanto que nós estamos atingindo. Não sei qual foi o vereador Odoca, não sei. Foi um vereador que perguntou se essas metas que a gente faz a previsão, se a gente tem feito, tá atingindo, qual é a porcentagem, né? Eu fiz só da receita corrente, né? Eu peguei de 2016 até 2020, total da receita corrente, ó. Em 2016, nós atingimos 94,40 daquela receita prevista. Em 2017, 97,14. Em 2018, atingimos 99,51. Em 2019, 104%. Então, passamos um pouquinho, 900 mil a mais do que estava previsto. E 2020, 96% nós atingimos da nossa receita prevista. Tá? Lembrando que, em 2020, teve toda aquela situação da pandemia ali que atrapalhou bastante a arrecadação, né? Senão, talvez, nós teríamos passado também, como nós passamos em 2019. Por isso que há necessidade de ter um equilíbrio e não pode a gente, de repente, superestimar a receita, que depois a gente acaba não atingindo. Então, nós estamos chegando bem próximo, né, de atingir ou quase sempre atingindo a meta de arrecadação da receita corrente. Só para conhecimento, que um vereador me perguntou e não tinha no momento, então eu trouxe essa informação. Como eu falei, na receita para o ano que vem, nós extraímos lá do PPA, nós tiramos aquela fatia que nós já debatemos, então para 2022, impostos, taxas e contribuição de melhoria, 5.524.000, a previsão, receitas de contribuições, 650, receita patrimonial, 41.900, receita de serviços, 111.500, transferências correntes, 29.243, outras receitas correntes, 95, transferência de capital, 4.150.000, as deduções do IPTU e as isenções, né, aprovadas pelo Código Tributário, 350.000, e dedução para o Fundeb, 4 milhões. Então, um total de receita líquida, 35.464.000 para o ano de 2022, essa é a previsão. Lembrando que aqui dentro desses 4.150.000 tem a previsão da construção de um centro de educação infantil e de uma clínica de fisioterapia e pavimentação de ruas. Tá? Então, esse centro de educação infantil, por exemplo, se vier esse recurso esse ano ainda, como há uma possibilidade, então já a partir do ano que vem, então já não vamos atingir essa meta, né? Porque o recurso provavelmente entra esse ano. Há uma possibilidade. Tá? Para nós aqui, o que mais repercute em termos de receita são as transferências correntes, elas representam 73% do nosso orçamento. As transferências correntes são IPVA, ICMS, IPI, FPM, essas são as principais receitas do nosso município, então elas representam a maior fatia, né? E as receitas próprias do município, que são impostos, taxas e contribuição de melhorias, representam quase 14% da nossa receita. Aqui eu trago a receita corrente líquida, detalhada um pouquinho mais aqui. Quando falo lá em impostos, taxas e contribuição de melhorias, são essas em amarelo aqui. Então, o IPTU, previsão 1.400.000. Lembrando que tem 350.000 de isenções, a previsão, então seria um líquido aqui de 1.050.000, né? Imposto de renda, 720.000, ITBI, 700.000, ISS, 1 milhão, taxa de limpeza pública, 480, contribuição de melhoria, 300.000, alvará de localização, 200.000, alvará sanitário, 67.000, prevenção contra sinistros, 40.000, outras receitas tributárias, 267, COSIP, 650, receita patrimonial, 41.900, receita de serviços, 111.000, o FPM, 8 milhões, FPM em julho, que vem 1%, 350.000, e em dezembro, mais 350.000, o FEP, 150.000, SUS da União, 1.790.000, FNDE, 680. Dentro do FNDE aqui vem o recurso para merenda escolar, para o transporte escolar, salário e educação. Tá? Fundo Nacional de Assistência Social, os programas da assistência social, R$100.000, ICMS, 6.800.000, IPVA, 1.080.000, IPI, 156.000, SUS Estado, que o Estado também repassa um recurso para o SUS, 210.000, e o Estado também repassa para o transporte escolar, 250.000, é a previsão.
O Fundeb, previsão 5 milhões. E outras demais receitas correntes, 421 mil. Tá? 31.314.800. Aqui eu falei que a dedução, não, aqui já está deduzido, do IPTU já está deduzido 350. A previsão de lançamento de carnê de IPTU é 1.750.000, então tirando o 350 há uma previsão de arrecadação líquida de 1.400.000. Assim como o FPM, a previsão do FPM, nós temos uma previsão de 10 milhões, só que 20% fica já retém no governo federal para o bolo do Fundeb, que a gente chama, então líquido entra 8 milhões, a previsão de 8 milhões nos cofres da prefeitura. Depois eles retornam, né, o Fundeb eles devolvem para o município com base no número de alunos, então daí vem esse número aqui, de 5 milhões. Com relação às receitas, as previsões de receita, a gente deixa um espaço agora e passa para o secretário Jean para conduzir, se acaso tiver alguma pergunta. Alguma dúvida, alguma pergunta? Só se manifestar com a mão para a gente poder localizar. Ninguém? Nenhuma? Pode tocar. Bom, com dinheiro em mãos, agora o prefeito vai fazer os investimentos, né? Bom, aqui eu trago as mesmas telas lá do PPA, Câmara de Vereadores, ó, vejam que até deixei mais destacado 2022, né? Onde tem o valor previsto e as metas físicas, e temos agora esse detalhamento aqui, que não tem no PPA, que é, desse 1.445.000, quais são os investimentos, onde que será aplicado esse recurso, né? Então, para 2022, a Câmara tem uma previsão de gastar 920 mil com o pessoal, com outras despesas correntes, que é aquelas despesas de manutenção do Legislativo, 490 mil, e para investimentos aqui na Câmara, 35 mil reais, total de 1.445.000. Tá? Aqui são aqueles objetivos que a gente já apresentou no PPA, tá? que a Câmara vai executar, que pode executar. Gabinete do prefeito, então nós extraímos aquele, vamos trabalhar só com 2022, 850 mil para manutenção do gabinete, de onde vai gastar 650 com o pessoal, 150 com outras despesas correntes e 50 mil com investimentos, total 850 mil. Se acaso vocês quiserem parar nesses objetivos, a gente volta e discute, tá? Mas eu estou passando assim rapidinho, porque isso aqui já foi discutido lá no PPA, então é muito detalhe aqui, acho que não tem necessidade de a gente estar lendo tudo isso aqui, né? Conselho Tutelar, previsão 150 mil, dos quais 110 mil para pessoal, outras despesas 10 mil reais e investimento 30 mil reais, 150 total. Funrebom, 40.500 é a ação 2036, né? Desses 25 mil para outras despesas correntes e 15.500 para investimento. E aí nós temos a construção do prédio do Corpo de Bombeiros de 500 mil, onde vai ser todo o investimento, né, 500 mil reais. Veja que os outros anos não tem mais, né, só para 2022. E essa ação, ela se ela ocorrer em 2022, ela finaliza em 2022, nos próximos anos a gente não discute mais isso aqui, nem aparece mais na apresentação, né, a previsão é para o ano que vem. A Secretaria de Finanças, nós temos a manutenção das atividades da administração financeira, para 2022, 1.250.000, pessoal em encargos 920 mil, outras despesas correntes 300 mil e investimentos 30 mil. Tá. Amortização da dívida, nós fizemos uma previsão de 880 mil, amortização daquelas dívidas que nós temos contratada, dos quais 280 mil nós vamos pagar a previsão de pagamento de juros e 600 mil de amortização de dívida, tá? Um total de 880. Então está aqui aquelas dívidas que a gente fala para vocês ali, de onde... Quando eu trago esses valores, juros e encargos da dívida, 280, de onde que como é que a gente faz, né? Como é que você sabe que vai dar 280 mil para ter essa previsão? Como é que você sabe que vai gastar 600 mil de amortização de dívida, que vai pagar o capital? Porque nós temos a nossa planilha de contrato junto às instituições financeiras, né? Então, vejam, a gente pega aqui 2022, está bem pequenininho, né? Tem um total aqui, ó, total de encargos que a gente pega e o total de amortização. Então, esse é o do contrato lá daquele de 20 anos, que é da rua Arcanjo Ave, e aqui está o que o vereador Ali pediu na audiência passada,
quanto que foi gasto, né, em cada rua. Que esse valor aqui de 20 anos, de 1 milhão, ele foi para Arcângelo Ave e Jerônimo Clock. Ali, vereador Ali, uma extensão de 216 metros, área de pavimentação asfáltica 1.945 metros quadrados e área de passeios com paver 648,54. E na Jerônimo Clock, um total de 581 metros, área de pavimentação 4.669 metros quadrados e área de passeios com paver 2.268,38. Aí nós temos aquela pavimentação da rua 1º de Maio, Leonelo Lozzi e Vitório Bonacoste, 1,5 milhão. Aí a gente sabe, 2022 nós vamos pagar a previsão de 37 mil de juros e 500 mil de amortização. E nessas ruas, também para conhecimento de vocês, a 1º de Maio foi gasto 1.165.000, desses 1,5 milhão que foi financiado, né? Então foi 1.165.000 na 1º de Maio, uma extensão de 612 metros, uma área de pavimentação asfáltica de 5.603,80 metros quadrados, uma área de passeios com paver de 2.130,23 metros quadrados, a rua Leonelo Lozzi, valor de 197.797,84, uma extensão de 117,73 metros, e a área de pavimentação asfáltica 821,62. E a Vitório Bonacoste, um valor de 167.471,35, uma extensão de 171,12. A área de pavimentação asfáltica 1.148,99 metros quadrados. Aí nós temos o financiamento também, que nós vamos pagar a amortização 2022, né? 189 de encargos, e nós vamos começar a pagar essa dívida lá da José Tambosi, 50 mil reais, provavelmente em 1 ou 2 parcelas. O valor total da obra 1.627.000, né, dos quais 1.600.000 financiado e 27 recursos próprios. Extensão 1.268,42 metros e área de pavimentação asfáltica 10.220 metros quadrados. Então, por isso que a gente começa a extrair os valores aqui para jogar lá naquela tabelinha que eu passei para vocês antes. O PASEP, 250 mil é contribuição com a União. E aí também o vereador Ali perguntou para que é o PASEP, eu trouxe aqui a Constituição alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS e PASEP, que passaram a ser alocados para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para custeio do Programa Seguro-Desemprego, do abono salarial e para financiamento de programas por meio do Banco do BNDES. Tá? Então, só a informação também que o vereador solicitou. Então, eles retêm do município 1% dessas receitas aqui. Então, a gente faz uma tabelinha, por exemplo, julho, além de nós contribuir 1% do FPM, já ficar retido, dessas que estão com menos aqui, já fica retido 1% para o governo federal, para esse fundo do PASEP aqui, né? Ainda a gente paga 1% sobre essas receitas aqui, ó. Então, no mês de julho, por exemplo, deu mais 13 mil, além daquelas aqui que tem 1% que já fica lá para o governo federal, já fica retido, tá? Só para também conhecimento. A Secretaria da Administração, nós temos a manutenção das atividades, 1.300.000 de recursos ordinários, pessoal em cargo 665 mil, outras despesas correntes 620 mil e investimentos 15 mil reais. E agora eu passo para o secretário fazer, quem quiser fazer perguntas. Dúvidas? Esclarecimentos? Não? Está bem claro, então. Ademir, só Roberto? Vereador? Oi, boa noite. Assim, só uma pergunta. A rua Jerônimo Clock, o juro é bem mais alto, parece, né, ou não? Eu percebi ali. Não é que é mais alto, ele é mais tempo, por isso dá mais... essas duas ruas ali 20 anos, né? Então, foi financiado 1 milhão e vai ser pago total de encargos 1 milhão e 58. 2 milhões e 58 é o total em 20 anos, vai terminar em 2036 para pagar. Nossa. A taxa de juros, 6% ao ano. Mas daí tem a taxa de administração, tem a taxa de risco que eles cobram também, então é 6% ao ano. A maioria desses aqui, os outros não tem aqui, mas a média desses financiamentos, todas elas são 6, 5,5% ao ano, não, é mais ou menos nessa faixa. Não seria interessante uma quitação e refinanciar outra? Como o dinheiro vem aberto agora? Pois olha... Até seria, só que vai impedir de fazer novos investimentos, né?
porque tu aumenta daí a tua parcela, né? Se tu diminuir para quitação, tu vai fazer em menos prazo, porque esse é um prazo longo, o juro é maior, mas a parcela fica menor. Tu acaba inviabilizando alguns investimentos por alguns anos. Tu retira, na verdade, do caixa, né? Não, sim, porque o dinheiro agora vem aberto, ele poderia quitar, né? E refinanciar outra obra, talvez com menos anos, daria uma... Como isso já está planejado, já está no plano isso. Se trabalha com o excedente, né? Com a diferença. Se tu trazer essa dívida mais para perto, te inviabiliza o investimento daqui nos próximos anos, né? Obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Toca, Madame. Então vamos para a educação. A educação tem várias ações, né? A primeira é atividades do ensino fundamental, total de 4.050.000, dos quais para pessoal 3.200.000, outras despesas 647.000 e para investimento 200.000 reais. A manutenção do transporte escolar, total de 290.500, e ela só esse dinheiro do transporte escolar, tanto do governo federal quanto do governo do estado, ele só é para manutenção do transporte escolar, não pode para investimento e nem para pessoal, por isso que aqui só tem outras despesas correntes. Ele não pode ter para pessoal e não pode ter para investimento. Tá? A alimentação escolar, da mesma forma, 200.000 de recursos ordinários, a previsão, e 140 do PENAI, governo federal, total de 340.500, não pode ter, dentro desse recurso aqui, despesa com pessoal e não pode ter despesa com investimento dentro desse recurso do PENAI. Óbvio que nós temos a despesa com as merendeiras, mas elas não entram aqui. Elas entram dentro desse item de pessoal, aquelas que são do ensino fundamental, e dentro do item de pessoal, aquelas que são do ensino infantil. Tá? Aqui, essa alimentação escolar é só com a merenda, só a aquisição de gêneros alimentícios. E esse valor aqui, ele mesmo, o município gasta aqui, aplica a previsão 200.000 de recursos ordinários. Esse recurso ele não é computado para efeitos daquele 25% que o município deve gastar, no mínimo, com educação. O município gasta, no mínimo, 25% com educação e ainda a merenda escolar. Ele não entra para fins de cálculo do 25%. Tá? Por isso que ele fica separado aqui nessa planilha aqui. Apoio à educação de jovens e adultos, a previsão de 20.000 reais, outras despesas correntes, 20.000, não tem previsão de investimento e nem de gasto com pessoal. Salário e educação, a previsão de 501.000, há uma previsão de outras despesas correntes de 350.000 e de investimentos 151.000 reais. Então, desse valor que há a previsão de receber aqui, esse aqui é o detalhamento para o ano de 2022. Tá? A educação infantil, ele tem uma previsão de 4.511.000 reais, porém, para pessoal, vejam, desse valor aqui, 4 milhões é para pessoal, na educação infantil. Sobra bem pouco para manutenção e bem pouco para investimento. Então, a maioria da manutenção dessa educação infantil, ela é feita com dinheiro do salário de educação. Né, com o dinheiro do salário de educação, ele tem bastante, então acaba sendo gasto, boa parte do dinheiro da educação infantil é gasto com o salário de educação, porque só o orçamento da educação infantil que a gente tem disponível não é o suficiente. Embora, lá no final, vocês vão ver que nós temos uma previsão de mais de 30% para gastar com a educação para 2022. Tem a previsão também da construção do Centro de Educação Infantil, como eu falei para vocês, para o ano que vem, 1.500.000 de recursos do governo do estado, e foi colocado mais 200.000 previsão recursos do município, um total de 1.700.000 de investimento. Manutenção das atividades de educação especial. Isso aqui basicamente é a transferência de recursos para a PAI, previsão de outras despesas correntes aqui, 120.000 reais. É a previsão de recursos que a gente repassa para a PAI, e tem aquela previsão que foi aprovado, né, na audiência lá do PPA, de 250.000 de emenda parlamentar para, de repente, comprar um veículo novo para transporte
como foi discutido, né? Foi colocado a aquisição do micro-ônibus. Apoio ao ensino superior, total de 60 mil para outras despesas correntes, não tem despesa com pessoal e não tem despesa com investimento previsto para 2022. Cursos profissionalizantes, total de 50 mil, também outras despesas, só despesas correntes, despesas de custeio, que a gente chama. Não tem despesa com pessoal e não tem previsão de investimento para essa questão de cursos profissionalizantes. Atividades do desporto amador, tem a previsão, né, de construção de uma arquibancada e mais atendimento ao público em geral. Pagamento de pessoal, despesas com pessoal, 150 mil, desses 450. Outras despesas correntes, 200 mil reais. E investimentos, 100 mil reais. Total de 450 mil reais. Espaço para perguntas da educação. Novamente abrimos então para alguma pergunta referente às verbas de educação. Não? Ficou bem claro então, Emílio? Ou estão com pressa ou está... Então vamos para a Secretaria de Obras agora. A Genor gosta dessa. Vamos lá, manutenção da iluminação pública, então 600 mil. Para outras despesas correntes, 550 mil. E para investimentos, 50 mil. Aqui, a gente já tem também uma previsão de quanto que o município tem de despesa com a iluminação pública, né? Então, por isso, a gente já faz uma média e tem essa previsão de 550 mil, sobra bem pouco para investimento na rede de iluminação pública, né? Para ampliação das redes, né? A segurança pública tem um orçamento de 75.400, dos quais 45 mil para outras despesas correntes e 30 mil para investimentos. A segurança pública não tem, o município não tem gasto com pessoal. Tá? Os serviços urbanos, previsão aqui é 2.487.000, onde nós temos uma previsão de outras despesas correntes 1.281.000 e para investimentos 1.206.000. Vejam que desse aqui é bem alto o investimento, né? Mas de onde que ele vem o recurso? Ó? Ele vem recurso transferência de convênio da União, emenda parlamentar e também da União e emenda parlamentar do Estado. Por isso é uma previsão só aqui, já dá 950 mil reais de previsão de emendas de deputado para a pavimentação de ruas, basicamente, né? Infraestrutura, obras e serviços rodoviários. Aqui a gente tem despesa com o pessoal, tá? A despesa com o pessoal da Secretaria de Obras está tudo dentro dessa ação aqui. Total de 2.720.000, dos quais 1.200.000 para pagamento de despesas com o pessoal e encargos, outras despesas correntes 1.220.000 e investimentos 300 mil reais. Tá? Espaço para perguntas da Secretaria de Obras. Antes de abrir para perguntas, eu queria só dar uma complementada aqui, quando se referiu à iluminação pública, que eu acredito que os vereadores são bem procurados, né, para lembrar disso, após aquela situação de 2020, de nossa arrecadação dos terrenos vazios, né, foi aumentado muito, né, a arrecadação em cima desses proprietários, e a partir dali houve muita procura de exigência de que se instale a iluminação pública onde não tem. E nós encaminhamos os ofícios solicitando o projeto para a Celesc e tivemos a notícia que mudou o sistema. A Celesc não faz mais extensão de iluminação pública, instalação de lâmpadas, tem que ser totalmente por responsabilidade da prefeitura agora. Então a gente tem que solicitar, fazer uma licitação, licitar empreiteiras para vir fazer o projeto e instalação das lâmpadas. A extensão da rede em si eles fazem, mas a instalação da iluminação pública eles não fazem mais. Então, nós temos que contratar as empreiteiras para isso. Então, demora um pouquinho mais o processo. Nós temos ali solicitação de umas 4 ruas já, que já estamos providenciando, e para conseguir implantar aí, são ruas já que o pessoal vem, inclusive, na Jerônimo Clock, né, foi comentado ali da extensão, foi colocado os postes, nós solicitamos, eles instalaram os postes, e as lâmpadas não vinham, fui lá questionar junto à Celesc, e eles disseram que as lâmpadas não vão colocar, que nós temos que providenciar. Então, é mais um processo aí que nós temos que trabalhar para poder colocar a iluminação e estamos trabalhando bastante nesse sentido aí. Alguma dúvida a respeito de obras, dessas verbas, desses serviços? Não? Toca a ficha aí. Aproveite que o Agenor está aí para responder depois. Então vamos para a agricultura. Assistência ao produtor rural. Tá?
Total de 1.500.000 previsto, dos quais 723 para pagamento de pessoal e encargos, outras despesas correntes 691.000 e investimentos 86.000 reais. Apoio à indústria e colaboradores 15.000 reais, dos quais também só para despesa corrente, não tem previsão de despesa com pessoal e nem investimento para essa ação. E para apoio ao comércio local e colaboradores também 15.000 reais, previsão para outras despesas correntes, não tem previsão de despesa com pessoal e nem investimento dentro dessas duas ações. O turismo, nós temos uma previsão de 640.000 reais, dos quais 350.000 para outras despesas correntes e 290.000 para investimentos. Vejam que tem aqui uma transferência de convênio da União de 240.000, e aqui foi colocado a previsão, uma rua, que a previsão de liberação de recurso de 240.000 reais, e 100.000 reais aqui é para a Festa do Queijo, a previsão de convênio com o Estado para a Festa do Queijo, 100.000 reais. Tá. Preservação do meio ambiente, 200.000 reais, dos quais 30.000 para outras despesas correntes e 170.000 para investimentos. Aqui foi colocado 170 de investimento porque tem a previsão da aquisição de um terreno e construção de um galpão. Não sei se vai ser consolidado isso, senão vai ficar um orçamento aqui preso que talvez precise da Câmara para, se for necessário para outra secretaria, né, tá remanejando isso, se não conseguir atingir esse objetivo aqui. Espaço para perguntas da Secretaria de Agricultura. Perguntas? À disposição. Aqui também quero uma explicação desse galpão, né? Existe um projeto aí para meio ambiente é como se fosse um modelo, né? Um galpão modelo aí para ensinar também como se faz a reciclagem, os processos, né? A montagem, fazer também uma parte desse trabalho, mas serviria também como modelo aí para os alunos, né? Para a visitação de alunos, aprender como faz esse trabalho de compostagem, de aproveitamento de resíduos, né? Então, também está embutido nesses valores aí. Temos planos para o ano que vem conseguir executar isso aí. Alguma pergunta? Só uma pergunta. Não tem, eu vi ali para indústria e comércio, não tem investimento nenhum, né? Só o 15.000 é só para... Só para custeio, só para despesas correntes, só para apoio às atividades tipo o Sábado Feliz, o final de ano, Natal, essas coisas assim. Há uma previsão, vereador, para 2023, 300.000 reais, que é a aquisição de um terreno, mas foi previsto para 2023, a aquisição de um terreno para a área industrial. Tá aqui. Também deve ser rediscutido isso em 2022, até por causa da reforma ali de secretariado, né, das secretarias, que o Indústria, Comércio e Turismo deve ir para a Secretaria de Planejamento, né, não vai ser criada uma nova, vai ser transferida, né, junto com a habitação, aí deve ser revisto também as verbas, porque são outra secretaria também, para ver o que a gente consegue fazer de investimento aí na Indústria e Comércio. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não? Demir? Então vamos para a saúde. A saúde, nós temos a manutenção do Fundo Municipal de Saúde, que as atividades de administração passam por essa ação. Total de 919.000 com recursos basicamente de impostos destinados à saúde. Gasto com pessoal 295.000, outras despesas correntes 572.000 reais e investimentos 52.000 reais. Manutenção da atenção básica, e aqui entra a maioria dos programas do governo federal e do governo do estado, total de 4.321.500, tá? Então, total para pessoal em encargos 2.840.000, outras despesas correntes 1.321.000 e vai sobrar 160 para investimento. Tem a previsão da construção de uma clínica de fisioterapia com hidroterapia, total de 500.000 com recursos da União e 50.000 de recursos do município, total de 550 apenas para investimento em 2022. A assistência farmacêutica, aqueles medicamentos que são comprados e distribuídos lá pela unidade de saúde, né, na farmácia da unidade de saúde, 45.000 recursos da União e 40.000 de recursos do Estado. E o município, há uma previsão de 350.000 do município. Total, 435.200. Ou seja, toda
Aqui não tem também despesa com pessoal e não tem despesa com investimentos, só despesa com aquisição de medicamentos para a farmácia básica, tá? Não entra aqui previsão de compra de medicamento nas farmácias do município, nas farmácias particulares, né? Aqui é só aqueles medicamentos que são distribuídos lá na unidade de saúde. A vigilância sanitária é uma previsão de R$126 mil de orçamento, dos quais 83 para pessoal, outras despesas correntes 13 mil e investimento 30 mil reais. Vigilância epidemiológica, R$110 mil, pessoal 80, outras despesas 20 e 10 de investimento. Espaço para perguntas da saúde. Aberto então, espaço. Alguém tem alguma dúvida? Chama bastante atenção ali no valor que é destinado pelo município para medicamentos, né? A gente sempre acha que está vindo verba do Estado, da União para medicamentos, mas essa farmácia, medicamentos que é doado à população, é com verba própria, né, Ademir? Da saúde, né? Recursos próprios do município. Lembrando que isso aqui não é a única forma de compra de gasto de medicamento. Nós gastamos bem mais comprando das farmácias do município. Tá? No ano passado, se não me falha a memória, nós chegamos próximos aí, se não ultrapassamos os 700 mil de compra de medicamentos no ano de 2020. Se não passamos os 700 mil, mas na casa dos 700 mil está de certeza. Tá? Então, quando algum cidadão reclamar que está sendo investido pouco em medicamentos, a gente tem que lembrar que nós somos um dos municípios que mais investe nesse benefício. Né? Alguma outra dúvida? Outra questão? Não? Pode passar. Assistência social, ela tem também as suas políticas, né, seus programas. Então, dentro da manutenção da gestão da política municipal de assistência social, uma previsão de 645.200, dos quais para pessoal 475 mil, outras despesas correntes 153 mil e investimento 17 mil. Dentro da manutenção das atividades de proteção social básica, aqui também é inserido os recursos do governo federal e do governo do estado, que o município recebe, 135.600, dos quais 70 mil para pessoal, outras despesas correntes 45.500 e para investimento 20 mil reais. Tem a manutenção das ações de proteção social especial, previsão de 500 mil reais. E aqui está aquela situação daquele lar da menina, João 3,16, que a gente repassa para aquelas crianças que estão abrigadas, repassa para essas instituições, né? Então, uma previsão de 500 mil para o ano que vem, de repasse. Porque se manter as crianças, obviamente, que ainda estão abrigadas, né? Se não tiver o número de crianças abrigadas como tem esse ano, pode ser que o município tenha essa economia para o ano de 2022. Mas como a gente tem que fazer a previsão com base no que tem hoje instituído no município de despesa, então a gente não sabe se vai diminuir ou vai de repente aumentar. Se aumentar, o município tem que estar inserindo mais recursos aqui dentro. O idoso, então, tem uma previsão de 105 mil, e aqui só despesa corrente, não tem previsão de investimento e nem de despesa com pessoal. 105 mil de recursos para manutenção do Fundo Municipal do Idoso. E esse recurso vem do imposto de renda, tá? A previsão de imposto de renda de algumas empresas que tem repassado para o município. O FIA também tem uma previsão de 65 mil reais, dos quais 45 mil para despesa corrente e 20 mil para investimento. Manutenção da habitação, total de 100 mil reais, dos quais 90 mil para pessoal e 10 mil para outras despesas correntes. Não tem previsão de investimento dentro da habitação, a menos que apareça algum convênio, e daí ele pode ser inserido aqui dentro, tá? Para investimento. Mas de recursos próprios do município não tem previsão de investimentos. O Fundo da Cultura tem uma previsão de 80 mil reais, dos quais 75 mil com outras despesas correntes e 5 mil para investimentos. O total de 80 mil. Não tem despesa com o pessoal dentro da cultura. E a Defesa Civil, recursos ordinários 60 mil reais, dos quais 15 mil para despesa corrente e 45 mil para investimento. Tá? E a reserva de contingência, que a gente tem que manter, aquela reserva que já comentei com vocês, expliquei, de 50 mil reais, que ela fica
restritas, né, só podendo ser utilizada aqui, ó, para passivos contingentes, recuperação de obras danificadas por intempéries, né, no caso alguma enchente, ou enxurrada, ou vendaval, seja o intempérie que for, ou outros riscos e eventos fiscais imprevistos, que acontece, de repente, uma questão da economia, que dá uma queda muito grande na economia, o município deixa de... tem que, de repente, estar auxiliando de alguma forma e pode estar utilizando essa reserva de contingência. Tá? Perguntas, dúvidas? Pedro, Marcelo? Boa noite a todos. Ademir, só uma dúvida nessa reserva de contingência. Se a pessoa, no caso, se o município tem essa reserva de 50 mil, não aconteceu nenhum evento nesse ano, ele é acumulativo ou fica só esse valor sempre no caixa? Não, na realidade, ele não é dinheiro em caixa, ele é uma reserva orçamentária, onde o município pode utilizar, vamos dizer que a Defesa Civil acabou utilizando esse recurso que ela tinha previsto de orçamento, né? Quando a gente trata de orçamento, a gente não está tratando de dinheiro, mas se arrecadar, terá o dinheiro. Vamos dizer, se arrecadar tudo que tem previsto, terá todo o dinheiro disponível no caixa. Bom, aí se arrecadar tudo, a nossa receita prevista teria 60 mil de defesa civil, um exemplo, e 50 mil de reserva de contingência. Isso não poderia estar gastando. Ocorre que a Defesa Civil, no decorrer do ano, acabou gastando esse orçamento dela em 60 mil reais. Comprou, fez a plataforma, comprou lancha, enfim, comprou gerador e gastou também com despesas correntes. E aí deu uma enxurrada, e precisa estar o município investindo. E acabou esse orçamento. Como que faz? Manda para a Câmara um projeto para suplementar essa verba, vai demorar um certo tempo até mandar o projeto, os vereadores estudar, explicar, ou se usa essa reserva de contingência que já está aprovada para aplicar ali. Então, é para essa finalidade, quando uma dotação ela se esgotou e nós não temos tempo hábil de ficar esperando a Câmara aprovar, uma outra fonte busca essa verba e insere ali para poder fazer a aplicação. Mas é o suficiente? Se não for o suficiente, daí depende da Câmara de Vereadores para aumentar, mas a princípio teria 50 mil para uma questão de emergência, vamos dizer assim, ajudar alguma família, por exemplo, questão de cesta básica, aconteceu uma enxurrada, uma enchente e precisa comprar alimentos e tal, e acabou esse orçamento da Defesa Civil, usa esse recurso, com essa finalidade. Ou se acabou, de todas as secretarias, não tem mais onde, pelo menos 50 mil está reservado para esse tipo de situação que o município tem que ter uma reservinha. Não sei se eu consegui... Eu acredito que se os vereadores, vereadora, né, tiverem interesse em saber um pouco mais de Defesa Civil, a Elaine tem um bom tempo à frente, vão se surpreender como é que é a relação município-estado em relação à Defesa Civil. Burocracia é incrível e o retorno para qualquer situação que acontece no município, quando acontece, né, Elaine, é muito pouco, sabe? Então, essa contingência talvez até deveria ser maior, que a gente não vem sofrendo agora, assim... Durante o período de estiagem, que foram 4 meses que o município atendeu com cargas de água, abastecimento de água para o gado, água potável para famílias que ficaram com o poço seco, eu creio que a gente gastou bem mais do que esse valor de reserva de contingência. Eu acho que o Ademir pode até fazer, a gente fez o levantamento, fizemos o plano de trabalho, solicitando auxílio do recurso para continuar fazendo esse atendimento emergencial, e a gente acabou não sendo atendido, né? Mas com certeza ultrapassamos o valor da reserva de contingência. Isso durante a estiagem, né? Fora que a gente teve ciclone mais pandemia. Então, assim, o município tem que se precaver, porque a ajuda da Defesa Civil do Estado é muito difícil. Até tem uma situação que os vereadores, a vereadora pode colaborar com a administração. Nós fizemos solicitação junto ao Estado, da Defesa Civil do Estado, assim como também para a Receita Federal, de vários equipamentos. Nós queremos equipar realmente a nossa Defesa Civil. Hoje nós somos muito aquém de vários municípios, né? O IDES tem caminhonete, tem várias estruturas, nós aqui estamos muito precários. Então, solicitamos, e qualquer apoio aí político, né, vai ajudar bastante. Nós estamos pressionando bastante, através dos deputados, né, para conseguir. Mas, assim, não estamos com muita esperança, né? A resposta da Defesa Civil do Estado não é muito positiva. Então, temos que tentar dar mais uma buscada, ver se a gente consegue estruturar, pelo menos, porque daí essa contingência ajuda, se não precisar adquirir também, o município adquirir outros bens, né? Alguma outra pergunta? Não? Vereador Roberto? Voltando lá atrás,
Quantas crianças nós temos no abrigo hoje? Que está tendo uma despesa alta. Obrigado. Hein? 5 mil Não, reais 5 mil mensais, reais. tá? Cada criança que está amparada. Daí o trabalho da área, né, da social, de trabalhar com a reintegração, a continuidade, né? Não só da internação dos lares, das instituições, mas também reintegrar essas crianças, bem para elas e também para o município, que é uma despesa bem considerável aí com... É que se gasta 125 mil quase na secretaria inteira e 500 mil para manter eles lá, é altíssimo, né? Bem, esse é o trabalho talvez de... Ademir? Bom, resumindo essa nossa conversa, então ficou assim, o investimento e as despesas e gastos com o pessoal para 2022. Câmara de Vereadores, 1.445.000, Gabinete do Prefeito, 850, Conselho Tutelar, 150, Bombeiros, 540, Finanças, 2.380.000, Administração, 1.300.000, Educação, 11.893.000, Esportes, 450, Saúde, 6.462.000, Obras e Serviços Urbanos, 5.882.000, Agricultura, 1.500.000, Indústria e Comércio, 30.000, Turismo, 640, Meio Ambiente, 200, Fundo de Assistência Social, 1.385.000, FIA, 65, Habitação, 100, Fundo da Cultura, 80, Defesa Civil, 60.000 e Reserva de Contingência, 50 mil reais, total de 35.464.800 de orçamento previsto para 2022. Quando foi detalhado lá cada ação, o que seria gasto, o que teria de pessoal, o que teria de outras despesas, investimentos, enfim. Então aqui está o resumo, ó, de todo o nosso orçamento, de 35.464.000, 16.477.500 a previsão de gasto com o pessoal, juros e encargos sociais 280.000, outras despesas correntes 11.731.000, investimentos 6.325.000, amortização da dívida 600.000 e a reserva de contingência 50 mil reais. Tá? Então, essa é a previsão de gasto das nossas despesas, né? O quanto que cada um está repercutindo dentro do total da despesa, né? Agora nós vamos para gastos com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Lá no início eu mostrei aquela tabelinha colorida com os impostos lá, onde dizia receita corrente líquida. Aquela é a receita corrente líquida que dá o nosso índice para pessoal. Qual é a previsão de gasto com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Lembrando que nós temos o município no executivo só pode gastar até 54% da receita corrente líquida com o pessoal e a Câmara de Vereadores 6% dessa receita corrente líquida, tá? Que é aquela tabelinha lá no início que vocês viram colorida, né, com os impostos, né? Ela lá estava a receita corrente líquida total de 31 milhões. Aqui a nossa receita total é 35 milhões, mas a gente tem que tirar aquelas deduções e também a receita de capital. Então ela sobra uma receita corrente líquida de 31.314.800. Essa é a previsão. E dentro dessa previsão nós não podemos gastar mais do que 54% o índice de pessoal no executivo e 6% no legislativo. Então, considerando os valores que nós apresentamos até agora de pessoal no executivo, total de 15.557.500, e dentro do Poder Legislativo mais 920.000, o que dá um total de despesa de pessoal de 16.477.500, e aí tem que bater com o valor que está aqui, que é o total previsto, ó, de 16.477.500. Desse aqui, 15.557.500, ele representa 49,68% da receita corrente líquida, e o 920.000 previsto do Poder Legislativo, ele representa 2,94% da receita corrente líquida. Novamente, lembrando que nós podemos chegar a 54% aqui e 6% aqui, ok? E um total de 60% somando o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A aplicação em saúde, ela leva em consideração a receita de impostos e transferências e não a receita corrente líquida. São algumas receitas e algumas receitas de impostos e algumas receitas de transferências.
Então, com toda a nossa despesa prevista lá anteriormente naquelas ações, há uma previsão de gastar 16,27% com saúde, e o mínimo exigido pela Constituição é 15%. Então, a previsão de gastar 1,27% a mais do que a Constituição determina, tá? Com base na previsão apresentada até agora. Tá? E na educação, que nós temos que gastar no mínimo 25%, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal, a previsão de 31,46% na educação. Ainda foi um orçamento assim, que deveria ser maior na educação, foi bem justo, né, não tem muita capacidade de investimento na educação, porque também depende, as outras secretarias também necessitam de recursos, mas mesmo ele ficando um orçamento bem enxuto na educação, vejam que ficou, além dos recursos do governo federal, que não entram aqui, né, a questão do PENAT, salário e educação, merenda escolar, esses recursos não entram para fins desse cálculo, é só recursos próprios do município, uma previsão de 31,46%. Então, somando mais aqueles lá, deve chegar aí num quase 35% de gasto de aplicação, né? Gasto e aplicação em educação, né? Então, nós temos essa previsão aqui de metas fiscais para 2022. Quando eu falei para vocês que o mês que vem nós vamos analisar as metas de 2021, então nós estamos aqui hoje fazendo uma previsão das metas fiscais para 2022. E lá em 2022, quando chegar no primeiro quadrimestre, nós vamos avaliar, que vai ser dividido praticamente em 3, não bem em 3, mas a gente faz uma previsão de desembolso mês a mês de cada uma dessas receitas e dessas despesas depois. E aí tem as metas a cada quadrimestre que a gente acaba avaliando, né? Então, a nossa previsão, eu vou fazer um resumo aqui, e isso vai depois, de repente, cair numa prova na próxima audiência. A nossa receita corrente prevista para 2022, 31.314, e de investimento, 4.150. Essa é a previsão para 2022. E despesa corrente, 28.489,190. E despesa de capital, 6.925,610. O nosso resultado primário, aquele famoso que a gente avalia também todo o quadrimestre, 848.100, e resultado nominal, 600 mil. Nossa receita financeira com aplicações financeiras, 31.900, e despesa com juros, 280 mil. Transferências financeiras, que são aquelas transferências para a Câmara de Vereadores, Fundo de Assistência Social e Fundo da Saúde, 6.479. Renúncia de receita, né, 350 mil previsto. Investimentos, 6.325.610. E há uma diferença entre investimento e despesa de capital, tá? Aqui na despesa de capital, nós consideramos despesa de capital, só para vocês entenderem, os investimentos e mais a amortização da dívida. Então, esses dois itens aqui, a gente considera como uma despesa de capital, tá? Por que amortização da dívida? Porque você está pagando uma dívida que foi com relação a uma despesa de capital que a gente obteve, né? Que a gente pavimentou ruas, é uma despesa de capital, é um investimento. Então, por isso que quando você paga, ela é considerada como despesa de capital. Então, nós temos esses dois itens, despesa de capital e investimentos. Aqueles investimentos do ano e mais aquilo que está se pagando de anos anteriores, né? Aí seria toda a despesa de capital. Por isso que aqui a gente separa, ó, despesa de capital 6.925 e só de investimentos para 2022, 6.325, tá? Gastos com saúde, 16,27 é a previsão. Pessoal do Executivo, 49,68, e pessoal do Legislativo, 2,94, gastos com educação, 31,46, e a transferência da Câmara de Vereadores, 1.445,100. Eu apresento esse resumo aqui porque, como eu disse, no ano que vem nós vamos avaliar esses índices aqui, que foram discutidos agora e apresentados para vocês ali. Se tivesse alguma alteração naqueles índices, obviamente esses valores aqui poderiam estar mudando, né, em termos de... Se tivesse uma alteração lá na despesa de capital, ela poderia estar mudando esse valor aqui, mudaria esse valor aqui de receita corrente e automaticamente mudaria os índices aqui de resultado nominal e primário também. Tá? Mas como não teve nenhuma alteração por enquanto, e aí cabe depois a avaliação na Câmara de Vereadores para ver se vai ter alguma alteração ou não desses valores. A princípio, esses são os índices, essas são as metas fiscais para 2022. Tá?
E eu acho que aqui eu encerro a apresentação com relação à LDO e à LOA. Nós temos até dia 1º de setembro para mandar a LDO para o Legislativo, onde será feita a análise, né, dessa apresentação e mais a lei para o ano de 2022. E eu fico à disposição novamente para perguntas, sugestões para a próxima reunião, e agradeço a atenção e a colaboração de todos e passo ao Jean para finalizar os trabalhos. Agradecer então ao Ademir. Obrigado, Ademir, pela apresentação. Acho que foi muito clara, muito objetiva. Alguma pergunta final, algum esclarecimento, alguma sugestão? Não, eu Coloca. só tenho uma pergunta para fazer, porque nesse orçamento aí, a gente sabe que tem umas ações judiciais que vão ser pagas, mas não foi falado nesse orçamento. E qual é a linha que ele vai entrar, aquele ação de pagar o ano que vem? Foi bem lembrado, vereador, muito bem lembrado. Nós temos uma ação esse ano, porque assim, a gente chama de precatório, né? Então, nós temos um precatório esse ano que nós recebemos dia 30/6, e a data limite para a Justiça, para o juiz determinar o pagamento dos precatórios é até 30/6. Até 30/6 nós temos que incluir no orçamento do ano seguinte. Então, 30/6 nós recebemos um comunicado, onde o município tem que pagar 18 mil para o senhor Raulino Zanis, Raulino Zanis, né? Eu acho que né? Raulino Zanis. 20 mil de honorários de sucumbência para o advogado Souza, que entrou com a ação, e estava em quase 200 mil para o senhor Newton. Bom, nós temos uma lei aprovada pela Câmara de regime diferenciado de pagamento, né, de precatórios até R$6.000, certo? Então, todo aquele precatório que vem até R$6.000, se vier no ano, é pago no ano com o orçamento que o município tem, independente de onde vai ter que tirar aquele orçamento que você já estava disponibilizando para outras ações, vai ter que reduzir o gasto em alguma área para pagar aquele precatório. Bom, a Justiça determinou que se pagasse esses 20 mil do Souza e os 18 mil do seu Raulino ainda esse ano. Aí foi contestado, dizendo que nós temos a lei que é até 6 mil, pedindo para pagar o ano que vem. Então, ainda não tem uma decisão com relação a esse valor. Pode ser que seja pago esses 38 mil, que atualizado deve dar quase uns 40, ou talvez até mais, esse ano. E aí vai ter que fazer uma economia em alguma área para poder pagar esse R$40 mil. Não entra como despesa de pessoal, entra como outras despesas correntes. Então, não vai para o índice de pessoal, primeiro critério. Então, nós vamos ter que achar em outras despesas, que é as despesas de custeio, para poder algumas da secretaria que não tem, vamos dizer assim, pegar trabalhou na saúde e vai tirar da saúde. Não necessariamente. Nós vamos ter que ver onde tem o orçamento na Secretaria de Administração, gabinete do prefeito, e pagar esse recurso de lá, porque ela não vai somar para nenhum tipo de despesa, que é uma despesa do exercício anterior, né? Esse é o primeiro ponto. Com relação ao seu Newton, já está previsto R$200 mil para outras despesas para a gente pagar o ano que vem. Tá? Então, já está dentro daquelas outras despesas correntes, a gente já colocou ali na Secretaria de Administração mais 200 mil para poder fazer esse pagamento. Então, a Secretaria de Administração já sabe que 200 mil o ano que vem o orçamento já está condicionado ao pagamento desse precatório. Pode ocorrer no início, em janeiro, como pode ocorrer em dezembro. O município tem até 31/12 para pagar. Não necessariamente que tem que pagar em janeiro, pode pagar no último ano, mas até 31/12 de 2022 tem que pagar. As demais ações vão vir para o ano que vem. Vindo o ano que vem, ainda não veio nada. E se vier agora, ainda, que no município tem mais algumas, né? Se vier esse ano ainda a determinação da Justiça, só vai entrar no orçamento de 2023. Okay? Porque passou do dia 30 de junho, então só vai entrar agora para 2023 o pagamento dessas, a menos que seja R$6 mil. Até R$6 mil, conforme a lei, né, que foi aprovada, o município vai ter que pagar no ano, naquele momento que recebe a ação. Mas passou disso, só agora, essas próximas, então nós só vamos discutir agora, pensar em pagar precatório em 2023, aquelas que vier até 30/6 do ano que vem, de 2022. Tá? E acho que são algumas, né? Tem várias. Tem uma que já veio do Dido, que veio uma... já para estar, como é que é, a perita já está fazendo os cálculos, também não tem valores ainda, né? Essa já veio para cálculo de sentença também, já está em execução de sentença, mas só vai para 2023 essa. As demais, se for acima de 6 mil, todas para 2023, e aí nós vamos discutir lá em 2022 essa questão de orçamento e ver o quanto que vai ter para destinar, e já vai ser uma fatia que vai
vai comer de orçamento de cada secretaria, né? A gente não tira da educação e da saúde porque já é um orçamento bem enxuto, então não tem como nós tirar lá embora o servidor de repente trabalhou lá na saúde, é a despesa que ele teve lá na saúde, na época que ele trabalhou na saúde, mas nós temos um orçamento já bem enxuto, não dá para nós tirar de lá, né? Então por isso a gente coloca na administração, no gabinete ou na finanças para... não tem como investimento. 200 mil de investimento, que é 250 mil hoje, né? Só de 2 servidores, né? Tá. Eu acho que vocês já sabem, é uma despesa assim que o mal pagador paga 2 vezes, né? Então, houve o pagamento de uma forma assim que não foi correta e por isso que algumas coisas eles tinham direito, de fato tinham direito, então deveria o município pagar essas ações que entraram. Nada mais justo que o servidor não recebeu, o município tem que pagar, né? Mas algumas situações eu vi que foram bem injustas com relação, pelo menos uma ação que eu vi foi bem injusta com o município, mas aí a questão também, o mal pagador paga 2 vezes, né? Então não pagaram de forma correta e o município está sendo agora penalizado. Por isso que há uma necessidade urgente de se corrigir essa questão no departamento de pessoal de pagamento do pessoal, para não criar um passivo para o município, né? Porque depois fica aí para os próximos prefeitos, está pagando umas ações gigantescas e tirar tudo de uma vez só, né? Então, às vezes não é por maldade que a gente às vezes fala que teria que fazer uma lei assim, uma lei assado para se regularizar, para evitar o passivo para o município, né? Porque não é para o prefeito, é um passivo que fica para o município, né? E o servidor que trabalhou, que fez, que tem direito a receber, tem que receber, né? E se o município pagar no mês que o cara executou a hora extra, ou que teve o seu direito ali, não fica tão grande, né, para pagar tudo de uma vez só, né? É melhor pagar pouco do que depois pagar tirar um monte do bolso, né? Obrigado. Consegui responder? Obrigado. Consegui. Obrigado por lembrar, porque seria uma questão que eu deveria ter falado antes e acabei não tocando. Foi uma boa lembrança. Agradeço pela colaboração. Aproveitar esse gancho, né, o Ademir fez essa explicação, para destacar a importância do trabalho dos vereadores nesse apoio quando a administração solicita de alterações, né, de leis, inclusive do nosso estatuto, que está aqui na casa, né, para ser discutido e votado, que é justamente pensando em corrigir algumas situações que, às vezes, o servidor deixa ir tocando dessa forma porque sabe que tem direito e que lá na frente vai buscar. E a administração, às vezes, está amarrada porque não tem uma legislação que defenda, está pagando errado, está fazendo errado. Nós já identificamos algumas situações, às vezes alguns servidores reclamam com a gente, mas é como se a gente estivesse tirando um valor dele futuro, né? Mas, na verdade, a gente está sendo um pouquinho mais responsável com a administração, com o município. Não é justo que a administração depois pague, porque não é só o valor devido. Aí vem juros, vem encargos, vem advocatícios, vem encargos advocatícios, vem valores muito maior do que aquilo que ele teria direito que desse pago no momento certo, evitaria muito mais gasto para o município, né? Em muitos locais, muitas cidades, municípios, responsabilizados os administradores por isso, né? Por esse erro aí, por essa falha no pagamento, e muitas deles são da legislação, né, que precisa ser corrigida. Essa casa vem fazendo isso, a gente quer aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio que a Câmara de Vereadores tem dado à administração em assuntos sérios, assuntos de legislação que a gente vem solicitando. Reforçar aqui o empenho do Executivo, o vice-prefeito está aqui, os mais 4 secretários presentes, de estar empenhado em administrar bem esse recurso municipal, estadual e federal que nós temos, para realmente chegar como benefício à população, benefício ao nosso cidadão. Essa é uma das razões de vocês estarem aqui, para nos fiscalizar, para que isso aconteça. E nós precisamos muito do apoio dessa casa para que possamos fazer isso. Então, a gente quer agradecer novamente aqui a presença de todos, agradecer à Câmara de Vereadores, ao presidente Gilberto, por ter cedido a casa novamente para nós fazermos essa apresentação. E dizer também, queria destacar mais um detalhe, antes de devolver para o presidente, para encerramento, que é visível os benefícios que estão sendo apresentados à população. É um conjunto, né? Executivo, legislativo, nós estamos conseguindo fazer benefícios que está mexendo com a cidade. Porém, com o aumento da agilidade desses serviços, nós estamos tendo problema com o pessoal. Vocês já devem ter identificado que está faltando gente, né, em muitas áreas. Berreiro, os secretários estão reclamando,
A gente está impedido por lei, né, de contratar novos, só de substituição. Quem entra, tem que ser treinado, porque até pegar o ritmo de quem está saindo leva uns meses, então está atrasando obras, alguns serviços, o administrativo está meio amarrado por essa razão. A gente está planejando, está discutindo, são muitas reuniões, né, Janô? Para tentar corrigir isso com aquilo que nós temos, né, de pessoal, mas realmente nós estamos muito defasados em pessoal em todas as áreas. É na saúde, todas as áreas, nós estamos tentando reajustar, né, readequar ali para conseguir prestar um serviço de qualidade à população. Então, queria só registrar isso aqui, nós temos essa dificuldade, e muito do que vocês vão voltar e trabalhar aqui vai dar essas ferramentas aí para nós e para os próximos administradores, né, próximas administrações aí conseguirem fazer essa função que é a primordial aí da administração. Obrigado, presidente Gilberto. Obrigado aos vereadores e vereadora. Devolvo a palavra, então, ao presidente. Queria aproveitar aqui a oportunidade também já, né? Convidar e convocar os vereadores para amanhã à noite, né? A gente tem aquela conversa com o doutor Marcionei. Ele tem alguns assuntos do legislativo para passar para a gente. Acredito que seja de grande valia e de interesse de todos. Lembrar também, secretário Jean, que o projeto sobre o estatuto, a gente está na mesa do prefeito, estamos esperando uma reunião para decidir alguns valores lá, tá? Para a gente tocar aquele projeto para frente, porque já está há 8 meses aí falando nesse estatuto do servidor. Agradeço as pessoas que nos acompanharam online, hoje pelo Facebook e pelo YouTube, né? Agradecer os secretários que estão no plenário, o Armando, a Cleide e a Elaine. Agradecer aí o secretário de administração, ao Ademir, que explanaram sobre esses assuntos da LDO e LOA, né? Não tendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa audiência pública da LDO e LOA. Uma boa noite a todos.